Uma barreira de água equivalente a 4 pisos que aparece uma vez a cada 1.300 anos foi identificada na costa oeste do Canadá. Alguns atribuem ondas assim a desaparecimentos no Triângulo das Bermudas. Ondas rebeldes podem atingir uma força capaz de comprometer navios, porta-contêineres e estruturas de petróleo. O fenômeno no Canadá não causou danos, mas virou uma sensação. E parece que testemunharemos ondas ainda mais altas e intensas no futuro. A equipe de um laboratório oceânico, a companhia que opera a boia que capturou o fenômeno, ficou surpresa com os dados. Uma força massiva surgiu inesperadamente, puxando a boia para baixo antes de lançá-la em um pico, seguido de um mergulho ainda mais profundo. Eles suspeitaram de uma onda rebelde, então enviaram os dados para um especialista da Universidade de Victoria, focado nesses fenômenos. Após análise, ele confirmou que não havia erro técnico. A onda foi oficialmente reconhecida como a onda rebelde mais extrema já registrada. Ela era 3 vezes mais alta que as ondas ao redor. Cientistas têm relatado gigantes ondas, surgindo inesperadamente há séculos, mas ninguém realmente acreditou. Em 1826, um cientista francês, oficial da Marinha, navegava pelo Oceano Índico em seu navio, o Astrolaboratório, durante uma tempestade intensa. Ele testemunhou várias ondas com mais de 30 metros de altura, quase tão altas quanto um edifício de 10 andares. A tripulação perdeu um membro, mas 4 sobreviventes, incluindo o capitão, alcançaram terra firme e relataram o ocorrido. Naquela época, os estudiosos acreditavam que ondas não podiam ultrapassar 9 metros. Todos trataram a história como uma invenção exagerada. Mais de um século depois, o navio cargueiro MS Munin desapareceu misteriosamente. Era considerado inafundável, assim como o Titanic, e foi um choque descobrir que tudo o que restou foi um bote salva-vidas. Especialistas analisaram os danos e concluíram que o navio foi atingido por uma onda com cerca de 20 metros de altura. Relatos de ondas colossais surgindo do nada continuaram a aparecer. Entretanto, a primeira onda rebelde foi oficialmente registrada apenas em 1995. Esta entrou para a história como a Onda Draupner, ou Onda do Ano Novo. Com 26 metros de altura, ela atingiu uma plataforma de gás norueguesa no Mar do Norte no dia de Ano Novo, sendo 2 vezes maior que as ondas ao redor. A estrutura estava projetada para suportar ondas de até 19 metros e equipada com sensores avançados. A análise revelou que essa onda era diferente de qualquer outra já estudada. Finalmente, os cientistas reconheceram as ondas rebeldes como reais e as definiram como ondas com altura superior ao dobro das outras ao redor. Elas podem surgir rapidamente em mares agitados ou aparecer inesperadamente em águas calmas, formando uma parede íngreme com um vale profundo abaixo. Essas ondas são tão poderosas que podem engolir até mesmo helicópteros de resgate. Em 2007, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos criou uma lista de 50 tragédias marítimas provavelmente causadas por ondas rebeldes. Alguns desses eventos não ocorreram em alto mar, mas em lagos. O Lago Superior, por exemplo, possui um fenômeno chamado Três Irmãs, uma sequência de 3 grandes ondas consecutivas. A segunda onda submerge o convés antes que a primeira receda, e a terceira adiciona ainda mais água, sobrecarregando o navio. Há uma hipótese de que esse evento foi responsável pela queda do assustador Edmund Fitzgerald em 1975. Existem 2 ideias principais que tentam explicar como essas ondas rebeldes surgem. Primeiro, temos a teoria da soma linear. Pense em ondas se movendo pelo mar em diferentes velocidades. Quando essas ondas se cruzam, elas se somam e criam uma onda rebelde. A segunda teoria, chamada de foco não linear, sugere que as ondas gostam de se agrupar. Ao passarem tempo juntas, trocam energia. Às vezes, essa troca cria uma onda rebelde. Para prever quando essas ondas aparecem, cientistas precisariam de um radar avançado para monitorar continuamente as ondas próximas de um barco. Esse sistema coletaria informações e criaria um modelo matemático, formando uma imagem detalhada da superfície do oceano em tempo real. O modelo precisaria ser atualizado a cada 5 minutos para avisar a tripulação sobre possíveis ondas perigosas. Esse sistema ainda não existe, mas grandes avanços estão sendo feitos. Pesquisadores da Universidade de Melbourne fizeram uma viagem à Antártida e descobriram que ventos intensos desempenham um papel crucial na formação dessas ondas.
Parece que elas nascem de uma combinação de ventos fortes e da maneira imprevisível como as ondas se movimentam e interagem. Essa teoria foi testada em laboratórios, mas agora foi confirmada em oceanos reais. Para estudar essas ondas, os cientistas utilizam câmeras 3D que funcionam como nossos olhos, capturando várias imagens rapidamente para criar uma visão tridimensional do oceano. Essas imagens revelaram que ondas rebeldes ocorrem com mais frequência quando as ondas são jovens, ou seja, estão começando a se formar e são mais influenciadas pelos ventos. Quando ventos fortes passam por ondas jovens, eles tornam algumas delas muito maiores, mais rápidas e mais intensas. Algumas ondas roubam energia de outras próximas, crescendo até se tornarem rebeldes. Os pesquisadores notaram que essas ondas colossais acontecem cerca de uma vez a cada 6 horas, e raramente são registradas em mares tranquilos, onde o vento tem menor influência. Cientistas estão preocupados com a possibilidade de que essas ondas se tornem mais frequentes, devido ao aumento de energia no ar e no mar. Ondas rebeldes podem ser ainda mais impressionantes do que se imaginava. Em 2018, pesquisadores conseguiram criar uma dessas ondas, chamada de onda Doppler, em laboratório pela primeira vez. Isso permitiu que estudassem melhor esses fenômenos enigmáticos e compreendessem como elas se formam. Ao contrário das ondas calmas que vemos chegando suavemente à praia, essas ondas são dinâmicas e imprevisíveis. As ondas nesse estudo ocorrem em alto mar quando ondas de várias direções se encontram. Quando essas ondas convergem de ângulos distintos, elas empurram a água para cima, criando o que é conhecido como onda parcialmente fixa ou cruzada. Isso pode acontecer quando duas correntes marítimas se encontram como durante uma tempestade tropical. O estudo revelou que quanto maior o ângulo entre as ondas que se encontram, maior se torna a onda cruzada. Normalmente, quando uma onda quebra, ela forma uma crista espumosa e para de crescer. No entanto, se a onda é gerada por água que se move em várias direções, ela pode continuar crescendo mesmo após quebrar. Essas ondas especiais podem atingir um dobro da inclinação normal ao quebrar, tornando-se muito maiores do que as ondas comuns. Se considerarmos o crescimento de todas as ondas que se juntam, elas podem atingir uma inclinação 4 vezes maior do que era considerado possível. Essa descoberta pode mudar a forma como projetamos estruturas como turbinas eólicas ou plataformas no mar para torná-las mais seguras. Atualmente, muitos projetos não levam completamente em conta essas enormes formações multidirecionais. Embora tenham semelhanças, ondas rebeldes não são o mesmo que tsunamis. Tsunamis ocorrem devido a grandes perturbações na água, como terremotos, erupções vulcânicas ou deslizamentos de terra que afetam toda a coluna de água. No mar aberto, um tsunami pode passar despercebido, mas perto da costa, ao atingir águas rasas, pode alcançar alturas impressionantes. Já ondas rebeldes se formam na superfície, embora algumas possam surgir em profundidades consideráveis. Essas são chamadas de ondas internas rebeldes. E por hoje é isso. Se você satisfez sua curiosidade, não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Cientistas registraram a maior onda de todos os tempos.